Bilhões, vamos falar agora sobre privatização. Será que a Petrobras pode ser privatizada igual foi a Eletrobras ou a chance disso acontecer é zero? Primeiro a gente precisa entender o que é privatização, o que é concessão. Quando você anda numa estrada que tem lá o pedágio, essa estrada provavelmente foi construída pelo poder público, ou seja, o governo construiu aquela estrada e permite uma concessão durante 10, 20, 30 anos daquela concessionária, por exemplo, a CCR, dela utilizar aquela estrada, dela ser remunerada pelaquela estrada e, obviamente, ela cuidar daquela estrada. E ela paga X milhões ou X bilhões para conseguir aquela determinada concessão. Ou seja, ela não é dona da estrada. Ela tem uma concessão da estrada por um determinado período de tempo e, em troca, ela paga um valor por isso. E, obviamente, o valor que ela vai arrecadar naquela estrada, logicamente, tem que ser muito maior do que o valor que ela pagou pela concessão. Você não tem lógica nenhuma. Para que ela iria pagar a concessão? Não faz lógica. E privatização? Privatização é quando o setor privado compra o controle de uma determinada empresa do governo. Então, por exemplo, a Vale. O governo ainda é acionista da Vale? Sim, o governo brasileiro ainda é acionista da Vale. Mas o governo tem um mando, tem um controle da Vale? Não, ela é uma empresa privatizada. Então, privatização é quando o poder é passado do setor público para o setor privado. Você acha que isso é bom ou ruim, Fabrício? O que você acha da privatização? Na verdade, eu vou devolver com uma outra pergunta. Tem algo público que é melhor do que o privado? Tem alguma coisa que você conhece pública que é melhor que a privada? Difícil. Vou citar um caso aqui do metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é muito bom, um dos melhores do mundo, tá? Um dos melhores do mundo. Aí teve uma linha nova do metrô, a linha amarela, que foi privatizada. Qual que é a diferença da parte pública do metrô de São Paulo para a parte privatizada? Total. A parte pública é boa? É boa. O metrô é limpo, não tem pichação, é eficiente, coisa e tal. Mas quando você vai para a linha amarela, não existe nem maquinista no trem. E por que existe na outra parte? Provavelmente tem um sindicato, XPTO, que briga para manter aqueles empregos. Não estou entrando no mérito se tem que ter o emprego, se não tem, não estou falando disso. Mas o outro tem um trem muito mais moderno, tem portas, porque se você não sabe, muita gente acaba fazendo besteira, se jogando na frente de trem, nos metrôs. Infelizmente isso acontece demais, pelo menos aqui em São Paulo. E quando tem portas de vidro, né? Não existe essa possibilidade, justamente porque existe uma porta, né, que não permite você se jogar na frente de um trem. Então, assim, a eficiência, a segurança do privado, por exemplo, no metrô de São Paulo, é melhor do que o público, mesmo o público sendo bom. Então, na minha opinião, tudo que é privatizado melhora. Só para você ter uma ideia, vamos falar do setor de comunicações, telecomunicações. Antigamente, uma linha telefônica você declarava no imposto de renda. Uma linha telefônica antigamente era algo como 50 mil reais. Só para você ter uma ideia, real, 50 mil reais era o custo para você ter uma linha telefônica. Tanto é que era um bem, você tinha imóveis, tinha carro e tinha linhas telefônicas. Só para você ter uma ideia. Aí abriu para privatização, que até é um assunto complexo. Se você olhar sobre as privatizações das telecomunicações, dá um Google aí, você vai entender sobre o que eu estou falando. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aqui. Depois que entrou, começou a vir celulares, aí GPRS, 3G, 4G, agora estamos no 5G, enfim. A privatização acelera muito o processo de evolução em qualquer parte do mundo, mesmo em países em que a gestão pública é minimamente eficiente, quando entra privada fica muito mais eficiente. Então, na minha concepção, não existe nada público que é mais eficiente que o privado. Agora vamos voltar aqui atrás. A gente conseguiu fazer a privatização, né, uma pseudo-privatização ali da Eletrobras. Tudo bem, o governo ainda tem poder de voto, com as golden shares, coisa e tal. Existe possibilidade real de a gente ter uma privatização da Petrobras, dos Correios, como estava sendo cogitado no governo anterior? Difícil. Mesmo se tivesse um governo de direita, principalmente no caso da Petrobras, seria uma privatização muito difícil. Mesmo com a intenção de tem que passar, tem que ter 2/3 dos votos do Congresso. Aí vem aquela história que o petróleo é um produto essencial para a economia do país, para regular a inflação e etc, etc, etc. Mas na prática, se a Petrobras fosse privatizada, o preço da gasolina, do óleo diesel, custaria a mesma coisa que custa hoje. Porque o preço é baseado na paridade internacional. Quanto está o barril de petróleo? Quanto está o dólar? E aí a gente fecha o preço. Fabrício, mas a gente é autossuficiente em petróleo. A gente produz muito petróleo. A gente não precisa de petróleo externo. Por que o petróleo aqui, né, a gasolina,
não é mais barata. Isso é uma meia-verdade. As nossas refinarias são antigas, são da década, se eu não me engano, de 80. É muito caro construir, tanto construir como operar uma refinaria. E para ser refinado o petróleo e sair gasolina, por exemplo, ou óleo diesel, é preciso fazer o blend. O que é o blend? É a mistura de petróleo. O petróleo não é igual no mundo inteiro. Quando você retira óleo da Arábia Saudita, do fundo do mar, do pré-sal, cada lugar tem um tipo de óleo. Um é mais grosso, um é mais fino, enfim. E para a gente refinar esse petróleo nas nossas refinarias, é preciso fazer o blend, a junção com outros petróleos que vêm de outras partes do mundo. Então a gente não consegue refinar 100% do petróleo brasileiro. Só por causa disso, a gente já precisa importar petróleo. Mas mesmo que a gente não precisasse importar zero de petróleo, mesmo que a gente não precisasse, mesmo assim, a gente precisaria seguir os preços internacionais, por um motivo muito simples. Se é uma commodity internacional, como o minério de ferro, como a soja, como sei lá, qualquer coisa, a gente precisa seguir a política de preços internacionais. É assim que funciona no capitalismo. Agora eu queria uma opinião de vocês, que eu gosto de ler aqui os comentários. Você acha que a Petrobras precisa ser privatizada ou não? É interessante que o governo mantenha o controle na mão. Tô perguntando, pode responder como brasileiro, como eleitor, como motorista, sei lá, responde como você quiser. Mas responde aqui embaixo para saber o que você acha da Petrobras. Precisa ser privatizada ou é uma bela de uma besteira privatizar? Vou só falar de algumas empresas que foram privatizadas, aí você me fala se elas seriam eficientes como são hoje se fossem públicas. A Embraer. Aí você fala, pô, mas para que o governo, né, tinha uma fábrica de aviões? Pois é, a Embraer foi privatizada. Você acha que ela teria esse grau de tecnologia se fosse uma empresa pública? Vale. A gente tem o melhor minério de ferro do mundo. Você acha que a gente conseguiria ter essa eficiência de produção se ela ainda fosse uma empresa pública? Por exemplo, o Correio. Outro dia eu enviei uma carta manuscrita mesmo, lá para Bahia. A carta demorou 10 dias para chegar. Uma simples carta, um pedacinho de papel desse tamanho. Você acha que se ela fosse privatizada, demoraria 10 dias para chegar um pedaço de papel na Bahia? Aliás, quando você entra dentro de uma agência dos Correios, você já sente que é uma empresa pública, né? Logo de cara você já vê que é uma empresa pública. Então, para mim, não existe nada privado que é menos eficiente que o público, ou ao contrário, não existe nada público que é mais eficiente que o privado. Não sei se você tem uma opinião diferente. Deixa eu, aproveitando aqui que a gente está falando de privatização, governo, tem uma coisa legal. Vocês viram que o Tesouro Direto acabou de lançar um título inédito que garante uma renda mensal por 20 anos. É um título para ajudar o brasileiro na aposentadoria. Chama Tesouro Renda Mais. Tesouro Renda Mais, você consegue investir a partir de R$30. Como que faz para investir agora? O link tá logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Papai facilita a vida de vocês. Fui!